E, Milton, como é que você está vendo a questão no Brasil da questão da qualificação profissional? Porque nós estamos falando de uma formação, nós estamos falando do trabalho, de uma renda, do consumo e a situação que acaba envolvendo a cidadania, ou seja, a dignidade do sujeito, a dignidade do indivíduo. Como é que você está vendo a questão da qualificação profissional e o que nesse sentido, a FAPESP tem feito de projetos que avançam nesse sentido, ou já está fazendo, né? É, Já ao longo desse tempo, o que você tem aí para nos dizer? eu acho, Fábio, que essa coisa ela começa um pouco antes, né? Como a gente conversava antes do programa começar, o Brasil vive uma situação muito grave ainda na sua educação. Mais recentemente, no último censo, se eu não me engano, nós constatamos que nós temos aí um enorme grupo de pessoas que não conseguiram completar o segundo grau. Então, é uma coisa que deve ser impensável para as pessoas as pessoas da Europa, sobretudo, né? Mas para você ter uma ideia, né? No último censo, 9,5 milhões de jovens entre 15 e 29 anos, né? Desses 9,5 milhões, 18% não haviam completado sequer o ensino básico. Então, para você ter uma ideia, né, dessa dificuldade, né, como essa coisa fica complicada, né? Entre 18 e 24 anos, 31% não estudam. 31% não estudam. E desse grupo, né, em 2000, que entraram, por exemplo, em 2014, só 20% concluíram os seus estudos em 2019. Então, veja bem, você tem um problema muito grave, que começa no ensino básico, né? Os jovens não estudam. É claro que não estudando o básico não chegam ao ensino médio, nem ao secundário. Não chegando ao secundário, não chegam à universidade. E dos que chegam à universidade, ao ensino médio, uma grande maioria que ingressou não conclui. 20% aproximadamente chegam ao final dos 4 anos tendo ou chegando ao seu diploma. Isso é um problema bastante grave, porque o Brasil é um país continental, né? E hoje você tem aí uma participação do ensino público que é bastante limitada, né? Quem garante hoje o acesso da imensa maioria da população brasileira ao ensino universitário, por exemplo, são as instituições particulares. E elas têm um custo, né? Por mais baixo que você possa imaginar, elas têm um custo. Então, quando você pega, né, num país como o Brasil, né, um país que não consegue oferecer um ensino básico, né, e para aqueles que conseguem vencer essas barreiras, né, do ensino básico, do ensino médio, você tem uma oferta limitada de ensino superior na área pública e, portanto, gratuita, e tem que se louvar, né, do ensino particular, e você não tem, e esse ensino particular tem um custo, e você não tem empregos suficientes para essa população, o que você tem é que, mesmo tendo o ingresso do aluno que sonha, que pensa, que quer evoluir, que quer mudar o seu patamar, depois de um certo tempo demandado, né, inclusive para poder pagar a faculdade, ele busca um emprego e não conseguindo, ele acaba abandonando a atividade escolar